aí, seres de luz, estou aqui hoje para falar sobre por que fazer terapia e daqui a pouquinho o Marcos vai entrar para a gente começar esse bate-papo que vai ser muito interessante porque a gente tem muitas dúvidas sobre por que fazer terapia, ainda mais nesse momento que a gente está passando, que a gente está vivenciando, que está tendo muitas pessoas com problemas de estresse mesmo, para poder entender o porquê fazer terapia, e tem tantas pessoas fazendo perguntas pra gente que é terapeuta, para poder entender esse processo, né? Vou aqui chamar o Marcos, então, que acabou de entrar. Esperar que o Marcos entrar, a gente começar esse bate-papo para falar aqui. Oi, Marcos, Marina. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu já comecei aqui falando, eu queria que você se apresentasse falando um pouquinho sobre o seu trabalho, quem você é, para a gente começar esse bate-papo. Maravilha, vamos lá. Bom, eu sou Marcos Simões, eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, hoje eu resido em Indaiatuba, né? E sou psicanalista, eu atuo exclusivamente com psicanálise hoje, mas adoro hipnose, eu gosto muito de estudar outros tipos de terapia, e é muito importante quando a gente começa a beber de outras fontes, começa a conhecer. Eu tenho esse conceito de gostar de aprender, de me inteirar de outras formas de tratamento. Então, hoje eu atendo, né, por conta desse momento, eu estou atendendo aí 100% online, e estou iniciando minha carreira, sou novo nessa área, mas já pude aprender muita coisa, principalmente os benefícios que a terapia pode nos trazer. Né? E você começou, porque você começou a fazer terapia, como é que foi que você começou essa jornada aí na psicanálise? Bom, minha jornada foi da seguinte forma, Marina. Eu me formei na área administrativa, eu sou formado em comércio exterior. Né? Depois já entrei numa pós-graduação em gestão de negócios e gestão de projetos. E tanto em gestão de negócios como em gestão de projetos, eu acabei me envolvendo um pouco com a questão de gestão de pessoas. E eu vi que eu gostava muito disso. Em contrapartida, no meu trabalho, eu também desenvolvi algumas atividades relacionadas a isso, relacionadas a treinamentos, relacionadas a palestras, a eventos. Então, eu fui gostando e percebendo o quanto eu admirava a mente humana, o quanto eu admirava o desenvolvimento humano. E aí, eu fui morar em Piracicaba, interior de São Paulo, fiquei um tempo em Piracicaba. Em um certo momento, eu acabei me envolvendo com a psicanálise e com a hipnoterapia. Né? E comecei a estudar, isso foi por indicação, né? As pessoas me indicaram. Comecei a estudar isso porque eu percebi o quanto eu gostava de aprender sobre a mente humana. Comecei a estudar as duas áreas em paralelo. E tanto a psicanálise quanto a área de hipnose começaram a me interessar muito. E aí eu fui picado por aquela mosquinha branca da terapia. Então, a partir disso, eu estudo constantemente as duas áreas, participo de grupo tanto de hipnose quanto de psicanálise, faço atendimento de alunos, que eu também trabalho como supervisor em psicanálise, e está sendo uma transformação muito grande. Eu, de fato, assim, eu aprendi o que é me entender. Né? Pode falar, desculpa. Quando eu entendi esse processo, o quanto era importante a gente se conhecer, o quanto é importante a gente perceber aquilo que a gente pode mudar, enfrentar os nossos medos, nossa, eu caí de cabeça e fui estudar de vez. Saí da empresa que eu estava e hoje eu estou integralmente na área de terapia. Especificamente mais com psicanálise, né? Não atuo tanto com a hipnoterapia, mas adoro as duas áreas assim e acho espetacular. Que legal, e você vê que é uma jornada que a gente realmente faz, né? Sai de uma profissão para ir para outra, e a gente vê que funciona porque a gente precisa passar pela terapia para poder ser terapeuta, principalmente na psicanálise, né?
Nós dois somos Sim. psicanalistas e eu também atuo muito mais com a psicanálise do que com outras ferramentas, mas dentro da terapia, dentro da psicanálise eu uso outras ferramentas. E eu peço desculpa, gente, que tá tendo aqui uma manifestação, se der pra ouvir aí, eu peço desculpas. Mas, assim, o que a gente precisa entender, assim, nessa questão da terapia, que tem muitas pessoas que estão perguntando, ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando. E teve uma pergunta aqui agora, falando assim: eu ofereci um plantão de psicológico gratuito neste período da quarentena. Você acredita que é necessário cobrar para que haja comprometimento do paciente no tratamento? Assim, eu particularmente, eu já sofri muitas vezes sobre essa questão de não cobrar. Eu via que não tinha comprometimento nenhum. E eu sabia que aquelas pessoas, às vezes, elas queriam fazer a terapia e elas não tinham condições financeiras. E o que eu comecei a fazer? Então você vai poder trazer uma cesta básica, você pode trazer um café, um saco de arroz, de feijão, alguma coisa que você doasse. Né? Para ter esse comprometimento de que fazer um esforço para aquilo acontecer. Porque várias vezes no começo da minha carreira como terapeuta, eu sofri essa questão, né? De o paciente não ter comprometimento. E aí da onde vem essa conscientização de que a gente precisa falar por que a gente precisa fazer terapeuta, se todo mundo precisa fazer terapia e se todo mundo precisa fazer terapia. E o que você acha, na sua opinião, o que você acha assim, sobre esse assunto? Sim. Nós vivemos dois momentos, né? O momento em si dos processos que nós já fazemos de atendimento, seja com psicanálise ou com qualquer outra forma de terapia, e nós vivemos o momento pandemia. Então nós temos aí um grande número de pessoas que agora estão caindo agora está caindo a ficha, agora elas estão percebendo de fato o que é enfrentar os seus próprios medos, suas próprias questões. Né? A questão do pagamento, ela é muito importante para engajamento. A pessoa, normalmente quando a gente inicia um estudo como as terapias, a gente acaba atendendo gratuitamente. É normal, porque a gente também está buscando experiência. Mas no nosso dia a dia, na nossa profissão, na nossa atuação, é importante ter uma forma de pagamento, para que seja entendido pela mente da pessoa como uma contrapartida. Muitas vezes, isso lógico, vai depender de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa, quando ela recebe algo gratuito, ela não dá o devido valor, porque aquilo é gratuito. Né? A partir do momento que ela começou a pagar, seja da forma que for, seja com um café, com uma cesta básica, ou é uma contrapartida. Quando ela faz essa contrapartida, o engajamento dela passa a ser muito maior. Ela se sente mais parte porque ela está fazendo uma troca. Então, ela se sente mais dentro da terapia. Aquilo que é gratuito para a pessoa, muitas vezes ela não vai dar o devido valor, nem mesmo o devido valor para o tratamento. Né? Aquilo que é gratuito, muitas vezes a mente entende que não tem valor. A gente foi condicionado a isso, né? Que a gente volta a essa questão dos comportamentos, que a gente trata dentro das terapias, né? A nossa mente, principalmente aqui no Brasil, a gente não dá muito valor às coisas gratuitas. Que é igual que eu até injeção na testa. Não é verdade, aquela coisa de graça, até injeção na testa. Não é real isso. Isso é só um modo de falar, mas você analisar o comportamento não é real. A gente tem que olhar realmente e analisar pessoa para pessoa. Teve pessoas que foram gratuitos e que com certeza elas deram valor, mas a maioria não dá. Então a gente volta para essa questão do porquê fazer terapia é importante, não é? E por que está essa modinha, vamos colocar assim, né? Que as pessoas estão fazendo terapia e tem tanta gente aí com depressão, ansiedade. Então, o que você acha sobre esse tema e se você já tem alguma colocação para fazer sobre esse tema? Sim, nossa, tem muita coisa que a gente pode falar. Né? Então, vamos partir de um exemplo, vamos partir disso. Logo no início da minha carreira, eu encontrei uma senhora, ela morava no mesmo condomínio que eu, né, lá em Piracicaba, né? E aí
conversando com ela, eu falei assim, olha, eu sou psicanalista, né? Eu faço atendimento, faço terapia e tudo mais. A primeira coisa que ela me falou é assim, mas eu tô muito bem. Eu não tenho nada para resolver, eu não tenho nada para tratar. Imagina, eu tô muito bem. Eu falei, nossa, que ótimo, né? Que bom que a senhora se sente bem. Mas, na verdade, todo mundo tem algo para ser melhorado, algo para ser, assim, explorado. Porque o pessoal vem muito com aquela frase, né? Terapia para louco é coisa de louco, psicólogo é coisa de louco, terapeuta é coisa de louco, né? E que, na verdade, não é bem por aí. Né? Na verdade, isso a gente encara como uma resistência. Um medo de lidar com suas próprias questões. Né? É uma crença. Ela coloca isso, mas é uma forma dela, ela mesma se enganar, na verdade. Né? Não sou louco. Na verdade, os loucos nem procuram terapia. Na verdade, quem procura terapia é quem realmente entende que precisa melhorar algo. Então, as terapias, hoje em dia, elas são essenciais para isso, para que a gente possa enfrentar essas questões que nos incomodam. Né? E todo mundo tem alguma coisinha, uma rusga, algo que ficou do passado, algo que pode ser melhorado. Então, é essencial fazer terapia. Você me fez lembrar de uma história que teve uma pessoa também que uma vez me procurou e falou assim, mas não sou eu que tenho que fazer terapia, é as pessoas à minha volta, a minha mãe, meu pai, meus irmãos têm que fazer terapia. Eu não preciso de fazer terapia. Tô bem. Aí eu falei assim, mas todo mundo da sua casa tem que fazer terapia e você não? Eu não tenho problema. Aí eu fiquei assim, mas vem cá. Aí comecei a terapeutizar a pessoa para que ela entendesse que, peraí, as pessoas à sua volta precisam fazer terapia e você não, você tá bem. Porque o que a gente precisa entender é que muitas vezes o nosso comportamento afeta a vida de outras pessoas também, à nossa volta. Não sou, não é a minha mãe, não é os meus irmãos, meu pai que precisa de terapia. Sou eu que preciso de terapia, né? Porque se eu tô incomodando essas pessoas, o que está acontecendo que eu me irrito com todo mundo à minha volta e eu não consigo entender que sou eu que estou atrapalhando a vida dessas pessoas, né? E aí ela pegou e falou assim, tá, mas por que eu não consigo enxergar isso? Eu falei assim, alguma coisa você ganha sendo assim, né? Que é o ganho secundário. Ou aquela questão do ego, né? Do ego inflado ali, que a gente precisa entender que alguma coisa eu estou ganhando por ser desse jeito. E é muitas vezes aí que a pessoa não procura terapia. E a questão de, tipo assim, que essa mesma pessoa me falou assim, mas uma vez eu fui pra terapia e eu não gostei do terapeuta. Rola muito isso. Eu não vou pra terapia, eu não vou pra terapia porque uma vez eu fui e eu odiei. Mas você foi uma vez. E o que a gente precisa entender é que quando a gente vai procurar um terapeuta, a gente precisa ter esse engajamento com ele, essa afinidade com ele, para que a gente possa ali sentar e conversar com ele, expor a nossa vida, os nossos problemas, os nossos incômodos. Porque se não tiver essa interação, se não tiver essa afinidade ali, como é que eu vou chegar para a pessoa e falar sobre os meus problemas se eu não tenho uma interação ali? E isso muitas vezes é da personalidade do terapeuta ou da própria abordagem, né? Porque a gente, por exemplo, trabalha com a psicanálise, né? Mas tem outras abordagens da psicoterapia, que a psicologia, tem dentro da psicologia várias abordagens. Aí tem terapeutas que são mais assertivos, que olham, vai e acerta, que eu sou esse tipo de, eu não gosto de ficar enrolando muito, eu já logo dou uma paulada, pra pessoa já vê o melhor ali, né? Então, assim, eu sou esse tipo de terapeuta que eu já sou bem assertiva, já sou bem, é isso aqui, vamos retratar isso. E tem outros terapeutas que são mais tranquilos, que são mais aquela questão do Freud mesmo, que ele fica mais recluso ali, deixa o paciente falar e tudo, né? Então a gente tem que observar essas pequenas questões com a gente também. Peraí, eu não vou pela terapia porque eu já fui e não gostei, eu não vou pela terapia porque eu acho que é as outras pessoas que têm que fazer terapia e eu não. Então a gente tem que olhar todas essas questões, né, dentro do porquê eu preciso fazer terapia. Sim, e acontece muito. Vamos contar um segredo para só para quem tá assistindo essa live aqui, ó. É assim, na psicanálise, principalmente, que a gente estuda isso, tem essa questão do rapport.
né, de criar essa afinidade, aquele primeiro contato. Você só vai contar os seus segredos a partir do momento que você cria uma certa confiança com aquela outra pessoa. Então, por isso que acontece isso. Olha, mas fui lá, não me identifiquei com o terapeuta. Em terapias mais breves, como a hipnose, por exemplo, a gente... É tão rápida que a gente acaba nem percebendo esses pontos. E às vezes a pessoa está tão angustiada para tratar algo que ela também não acaba percebendo essa questão do rapport. Isso acaba sendo breve, rápido, ela não percebe. Na psicanálise, que são mais sessões, ou na própria psicologia, tem processos da psicologia que são mais demorados, são mais sessões, isso também acontece. Então, às vezes a pessoa não consegue criar esse rapport, criar essa confiança. É do ser humano. Mas o segredo que eu queria contar para quem está assistindo essa live é que é o seguinte: acontece isso com o terapeuta também. Na psicanálise também acontece. A gente não se identifica com o paciente. E é comum isso acontecer pelo seguinte: é como encontrar alguém na rua. Muitas vezes a gente olha para a pessoa e diz assim: poxa, não fui muito com a cara da pessoa. E lógico, uma pessoa que você não foi com a cara, você não vai contar esse segredo. Então, às vezes a terapia ela acaba se enroscando ou não acontecendo por conta disso. Mas é importante o quê? Que a pessoa não pare nessa questão. É importante que a pessoa também analise: poxa, por que será que isso aconteceu comigo? Será que foi a pessoa? Será que foi alguma coisa que ali, naquele momento, mexendo com as minhas lembranças, com os meus medos, isso aflorou e me fez resistir ao processo de terapia? Então, é muito importante a pessoa persistir. E lógico... É pro bem dela também, né? Isso, exatamente, para o bem dela. Se ela foi buscar uma terapia, se ela foi buscar um processo, é justamente porque ela tem uma questão que ela precisa resolver. Algo dói. Algo dói. E assim, eu fiz algumas anotações aqui no meu caderninho, né? E a gente tem que entender, assim, que eu recebi algumas perguntas também, né? E as pessoas têm que entender, assim, mas por que eu tenho que fazer uma terapia de 1 ano? Não é o terapeuta que vai dizer quanto tempo que você vai fazer terapia. É você que vai dizer o tempo que você vai fazer. Porque as pessoas, é muito caro, é muito tempo, terapia é só para quem é rico, para quem não tem nada para fazer. Não é verdade. As pessoas precisam entender que a terapia ela é uma jornada de autoconhecimento para você se conhecer. Não porque você tem um problema específico, porque muitas vezes, às vezes vem pessoas que só querem saber questões, tipo assim, de pensamentos que ela tem, assim, olha, eu tô pensando assim, por que meu destino é assim? Perguntas assim meio complexas que o terapeuta às vezes não vai conseguir te dar a resposta, porque a gente não faz isso, porque muitas pessoas mas você não tá me dando uma resposta. O terapeuta não tá ali para te dar uma resposta. Ele tá ali para te conduzir para um caminho onde você encontra a sua própria resposta, né? Isso. Então as pessoas perguntam muito, mas eu fui lá e ela não me falou nada. Nenhum terapeuta vai te dizer o que você tem que fazer exatamente. E se ele fizer isso, por favor, procure outro terapeuta. Porque nenhum terapeuta pode te dizer: olha, Marcos, você vai lá e você vai fazer isso, você vai dizer isso para sua mãe. Você não pode fazer isso. A pessoa tem que chegar a essa conclusão, né? Então, assim, perguntas que as pessoas fazem quanto tempo dura uma terapia, o que eu posso resolver dentro da terapia. Então, essas perguntas a gente vai responder aqui aos pouquinhos. E uma pergunta que fala assim: o que eu vou falar quando eu tiver com o terapeuta? Muitas pessoas perguntam isso, né? Mas quando eu estiver lá com você, o que eu vou falar para você? E aí, o que eu vou te responder? Você vai falar o que você quiser. Você vai para terapia, você vai falar o que você quiser. Muitas vezes, quando eu fazia terapia, eu ainda faço terapia, mas quando eu comecei a fazer terapia, eu também ficava assim: quando eu for lá pro meu terapeuta, eu vou falar isso para ele, fazer uma anotação. Quando eu chegava lá, eu não falava nada daquilo, vinha outras coisas na minha cabeça. Não acontece isso? Acontece. Né? Acontece Muito. mesmo. A gente fala assim, poxa, aí você sai do set e fala assim: poxa, eu tinha que falar isso, eu esqueci.
Então, assim, porque a terapia não é só dentro do set terapêutico, é durante todo o processo. É realmente um processo terapêutico, né? Você tá lá com o terapeuta, por exemplo, você tá lá com o Marcos, aí o Marcos faz a terapia com você, você sai do set terapêutico e vai tendo os processos, né? Vai tendo durante a semana os seus insights, e aí você vai chegar na outra semana e conversar com o Marcos de novo, que é seu terapeuta, para você entender. Então, o tempo de duração depende do seu processo, de como você está aceitando esse processo, porque muitas vezes é dolorido mudar, né? Às vezes tem pessoas que passam tranquilo, mas tem pessoas que sentem dor quando mexe alguma coisa ali, machuca, lembra e às vezes não quer mexer, mas esse é o processo da mudança, né? Então, a gente precisa entender que esse é o seu processo, que pode durar 20 sessões, como pode durar 30, 40, depende de você, né? Então, é daí que começa a terapia, de você entender o quanto tempo e o que você vai falar. Porque o que você vai falar não importa, o que importa é que você vá e fale. E muitas vezes tem gente que eu já recebi paciente, eu não sei se você já recebeu paciente, chegou lá e ficou assim, calado. Sim. Um tempão calado. E isso também é um processo. Você vai analisar esse silêncio. Por que ele tá calado, né? E aí o terapeuta, ele tem as suas ferramentas que vai ajudar a pessoa a falar, a desenvolver alguma coisa. Você pode falar o que você quiser. A terapia começa com... Ai, nossa, tá chovendo, né? Não sei o quê. Pô, você lembra aquele dia que choveu, que por exemplo, aqui em Brasília tem uma tesourinha que às vezes alaga? Você lembra aquele dia que alagou a tesourinha? Pô, não sei... Aí vai puxando o assunto e a pessoa vai falando. Sim. Né? Sim. Então, a gente precisa ir entendendo esses processos também de falar dentro do set terapêutico, que você pode falar o que você quiser. Ali é o seu momento, ali é onde você vai poder se despir sem julgamento, o terapeuta não julga, o terapeuta ali, que é uma coisa que eu falo, que assim, quando eu estou dentro do set terapêutico, eu não sou mulher, eu não tenho gênero sexual, eu não tenho religião, eu não tenho nada, eu sou um espelho onde a pessoa vai refletir aquilo que ela é, e eu vou dar só os feedbacks para ela, né? Então, dessa forma que eu trabalho, eu não sei se eu trabalho diferente, e acredito que é mais ou menos por aí que a gente tem que ir orientando os nossos pacientes, as pessoas que procuram a terapia e nunca fizeram terapia também, né? Não sabem o que falar e como que vai ser a terapia. Sim, eu sigo essa linha também. Dentro do set, eu dou total liberdade para a pessoa falar o que ela quiser. Muitas vezes tem pessoas que, assim, elas chegam na sessão e dizem assim, olha, eu não tenho nada para falar hoje. Né? É comum isso acontecer também. Nossa, demais! Já teve sessões que a pessoa... Foi a primeira fala da pessoa. Olha, eu não tenho nada para falar porque não aconteceu nada essa semana. Olha que interessante, né? E aí, dali para frente, ela falou a sessão toda. Então a gente percebe que é uma resistência da pessoa em lidar com situações, em lidar com seus conflitos, né? Mas que é algo que, naquele momento, ela precisou falar aquilo. Foi algo importante para ela. Como, por exemplo, você falou da pessoa que chega e fica muda. É necessário para ela, é o entendimento dela, ela precisa daquele momento. Né? Então, cada paciente, a gente vai entendendo esse comportamento e vai fazendo esse trabalho terapêutico. Mas bem na linha que você falou mesmo. Terapia, principalmente a psicanálise, que é muito conversada, né? Tem outras terapias, como a hipnose, por exemplo, que ela já é mais breve, mais rápida, mas tem momentos que, assim, a gente precisa desse comportamento. Esse comportamento, ele faz parte do processo. Né? E como eu falei, terapias mais breves, nem sempre a gente tem a oportunidade de trazer tudo o que dói. Né? São terapias ótimas, com certeza, sem dúvida. Né? São terapias que ajudam demais. Eu falo bastante da hipnose, porque é a que eu mais conheço. Você tem conhecimento em outras áreas. Né? Mas, assim, esses comportamentos que as pessoas têm
durante as sessões, tudo é passível de análise. Tudo tem uma razão para acontecer. E eu digo para você que isso não acontece dentro da clínica só, não. Tem aquele paciente que esquece o caminho, que esquece a data. Né? Tem pacientes que passou várias vezes no mesmo consultório, mas ele erra o caminho. Então, tem vários comportamentos que a gente analisa. E tudo é passível de análise. Né? Mas é muito importante que o paciente também entenda o seu próprio momento. Na terapia de psicanálise, a gente passa por alguns momentos, como o sentir, né? O perceber e o elaborar. Né? É um caminho mais lacaniano, mas a gente passa por esse processo justamente para que a gente sinta aquela emoção, daí a importância da fala ali no set analítico, sem o julgamento, sem o certo e errado. E isso eu falo para os meus pacientes. Falo, olha, eu não estou aqui para te julgar. Né? E bem como você falou, eu não tenho religião. Né? Já atendi pessoa da Umbanda, já atendi pessoa evangélica, já atendi pessoa católica. Enfim, eu tenho as minhas crenças, mas ela acaba ficando fora do set analítico. Né? Aquele momento é o momento do paciente. Então eu permito que ele fala o que ele quiser e da forma que ele quiser. Isso vai ajudar muito no processo. Né? Então, essa questão dos pacientes, né, de muitas vezes eles resistirem, de trazer o mutismo, de falar que não tem nada para falar, tudo isso acaba nos conectando a dizer o seguinte: ele tem muito para falar, mas o que pode acontecer? Ele tem um conflito que ele não gostaria de compartilhar, ou ele pode não estar preparado para falar sobre aquilo. Então tem N situações que, lógico, ali a gente, no papel de terapeuta, a gente fica confabulando, né, o que será que está por vir, né? Mas a nossa atenção sempre fica voltada para o paciente, para esses comportamentos. Né? E como você falou das terapias, do tempo da terapia, né? A psicanálise ela vai numa forma mais profunda de entendimento. Né? Como, por exemplo, estudar algo que veio lá da infância. Ela pode estar vindo de uma questão narcisista. Né? É uma construção narcisista que ela teve, e que hoje, o que pega muito com essa relação da pandemia é o abandono, né? A solidão das pessoas. Né? Essa coisa de se sentir só. Então, pega muito nessa construção da infância, do abandono, das rupturas que aconteceram. Né? E temos terapias mais breves, né? Como a própria hipnoterapia, ela é mais breve, ela é mais pontual. Então, ela vai em alguns pontos mais específicos, tratando aquele momento, aquela situação, ressignificando, dessensibilizando, para que a pessoa consiga lidar com a situação de uma forma mais fácil. Então, cada processo de terapia vai ter a sua forma de atuar. A hipnose com as suas práticas, com as suas técnicas, né? A psicanálise com a arte da escutatória, do ouvir e interpretar, né? Outras terapias, como por exemplo, terapia com florais, por exemplo, tem uma questão. Né? Mas o que é mais importante de tudo isso? O paciente se sentir livre para falar, se sentir na condição de falar, né? Criar aquele rapport, aquela confiança, e ele perceber que ele pode falar o que for, pode falar o que quiser, porque é isso que está sendo trazido que vai ajudar nessa interpretação do que acontece. Né? Então, a terapia ela é fundamental para isso, para que a pessoa possa se entender cada vez mais, entender os seus conflitos, por que ela está sofrendo por isso ou por aquilo. Né? Talvez você já tenha atendido questão de relacionamento, né? Que a pessoa fala assim, nossa, parece que eu tenho o dedo podre, eu só escolho a pessoa errada. Né? Tem uma razão para isso. Exatamente. Eu já passei por essa situação, assim, como paciente, e agora eu me especializei em relacionamento, né? Tanto é que eu tenho um canal no podcast que fala com o meu marido.
que fala sobre essa questão do relacionamento. E essa questão que você está falando, de relacionamento, de ter dedo podre, realmente é uma questão que traz muitos pacientes, tanto os homens como as mulheres, né? Que é a falta do conhecimento, é a falta de você olhar para você e se conhecer realmente e falar, peraí, o que eu quero de um relacionamento? Peraí, quem eu sou? Como que eu agiria em tal situação dentro de um relacionamento? Então você precisa também se olhar e se conhecer para você ter um relacionamento saudável. Porque tem pessoas que são casadas aí há 40, 50 anos, mas não tem um relacionamento saudável. Né? Convivem, porque aquela história, né, das nossas crenças, né, até que a morte nos separe. Peraí, se eu estou vivendo um inferno, por que eu vou continuar desse jeito? Né? Exato. Então a gente Exatamente. precisa olhar pra gente, entender quem eu sou como indivíduo, para depois eu estar dentro de um relacionamento e me sentir bem dentro desse relacionamento sem ter que fingir que eu sou uma outra pessoa para agradar o meu parceiro. Né? E isso traz muito paciente com problemas. Eu acho que a maioria dos meus pacientes são dentro desse contexto de relacionamento. Né? Então, é bem esse ponto-chave de você se conhecer. Eu acho que tudo na vida é você se conhecer, né? É igual eu falei, a jornada do autoconhecimento. A terapia é isso, né? Então, eu vejo dessa forma. Sim. Em alguns casos de relacionamento que eu também já atendi com psicanálise, uma das perguntas que eu faço para a pessoa é a seguinte: o que essa pessoa tem que você gosta tanto? É boa pergunta. Né? O que essa pessoa tem que te atrai? O que você gosta tanto nessa pessoa? Né? E seja a pessoa que for. Nós temos casos, por exemplo, de casais que não se dão mesmo. Eles brigam e não é cão e gato. Né? Eles não se dão mesmo. Mas temos casais, por exemplo, que existe uma relação muito bacana entre eles, mas que cada um guarda uma mágoa, guarda um ressentimento, não consegue se expressar. Então, nós encontramos muito disso, de a relação ser muito boa, mas a pessoa não se sentir confiante para estar naquela relação. Nós temos gera casos da todos os ruptura. conflitos. Sim. Temos casos da ruptura, né? Que é um luto. Toda ruptura a gente chama de luto, né? Um processo de luto. Então, os relacionamentos, assim, o convívio com o outro, ele traz muito dessa questão. Né? Por que aquela pessoa não me trata bem? O que será que eu fiz de errado? E um ponto importantíssimo, que isso não é só no relacionamento, mas acontece em vários ambientes da nossa vida, em vários locais, né? Querer agradar. Nossa. O ser humano tem uma necessidade de querer agradar. Né? E esse é um dos pontos que é importante fazer terapia. Né? Por que será que eu tenho essa sensação de sempre querer agradar? Né? Sempre querer que o outro assim, seja agraciado com o meu comportamento? Né? Qual é a minha responsabilidade em relação à felicidade do outro? Por que ela não pode faltar? Então, existem repetições. E vice-versa também, né, Marcos? Porque assim, eu quero agradar, mas também tem pessoas que as pessoas são obrigadas a me agradar, né? Então a gente tem que olhar esses dois lados, porque tem esses dois tipos de pessoas, né? Então, assim, o que eu quero agradar, que eu não consigo dizer não pra pessoa, eu tô sempre ali fazendo, e tem as pessoas assim, não, eu tenho que, a pessoa tem que me agradar, a pessoa tem que fazer por mim, né? E a gente tem que ver o porquê. O que aconteceu ali? E muitas vezes está lá na infância, né? Quando você volta, está lá na infância. O que aconteceu lá na infância dessa pessoa que aconteceu esses dois lados, né? Ou de querer agradar todo mundo, que é a falta, ou esse excesso de vem a mim, vem a mim, vem a mim, né? Sim. Tem esses dois lados. Tem esses lados. E assim,
o que acaba ocasionando toda essa confusão, que às vezes a própria pessoa não se entende, mas ela não demonstra, ela guarda tudo aquilo que acontece, né? Uma postura mais submissa, né? Eu digo amém para tudo que acontece. Ou o que acontece com a pessoa que ela, ela se demonstra agressiva, né? Temos pessoas, por exemplo, que, você lembra daquele desenho, os Looney Tunes, que tinha a Felícia? Sim. Tem pessoas assim, né? Que é a questão da dependência afetiva. Então, cada pessoa, numa relação, ela vai agir de uma forma. Mas existem repetições. Né? Por que será que eu gosto dessa pessoa, dessa característica, desse jeito? Às vezes é um jeito de olhar, às vezes é uma palavra que se fala, às vezes é uma maneira, é um carinho. Né? Então, é importante se entender. E esse entendimento ele vai vir por conta da terapia, por conta desse processo. Né? Não há nada de errado a gente ser carinhoso numa relação. Não há nada de errado a gente ser amigo. Muito pelo contrário. Né? É um companheirismo e isso deve acontecer. Mas é muito importante a gente entender qual que é a nossa posição nessa relação. Qual que é o nosso papel, qual que é o nosso, o nosso entendimento em relação a essa relação, né? Em relação ao meu companheiro ou à minha companheira. E a gente, dentro da psicanálise, né, que estamos falando aqui sobre a psicanálise, a gente usa muito essa questão do complexo de Édipo e complexo de Elétrica na questão dos relacionamentos, porque, assim, muitas mulheres, elas vão buscar o pai num relacionamento, né? Tipo assim, eu tenho um relacionamento e eu sempre busco características do meu pai no homem. E muitas vezes tem essa dualidade, né? De, por exemplo, assim, nos meus relacionamentos antigos, eu buscava o quê? Ser a mãe. Eu cuidava dos meus namorados, né? Dos meus parceiros. E a gente precisa entender exatamente o que você falou. Qual é o meu papel dentro deste relacionamento? É de mãe? É de esposa? É de irmã? É de quê? O que está acontecendo nesse relacionamento para que eu esteja sofrendo isso? Porque eu tenho que ter o papel de esposa. E a esposa é o quê? É o companheirismo, é a dedicação ali, o compromisso de estar ajudando paralelamente com o meu esposo. Não de ser a mãe dele, de estar sempre cuidando dele, ou de ser qualquer outra coisa, é irmã, é amiga. Não, eu sou esposa. E os homens também, essa questão de buscar a mãe, né, no relacionamento. Eu quero uma mulher que seja igual à minha mãe. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso dentro dos relacionamentos. E a psicanálise ajuda muito nisso, nessa questão que o Freud falava muito do complexo de Édipo, né? Que é exatamente isso, que é você ter esse apego e entendimento com a mãe, né? Que eu falava do menino ali. E a mulher também é a mesma coisa, que é o complexo de Elétrica, né? O apego com o pai, de não ter esse cordão ali, a gente fala cordão umbilical, cortado para que eu possa ter a minha vida, né? Então a terapia também ajuda nesse entendimento aí. Sim, a terapia ajuda muito, porque tomar posições. Os nossos pais são as nossas primeiras referências. Né? Salvo aí exceções, cada caso é um caso, famílias que não estavam juntas, né, não conviveram e tudo mais, mas os nossos pais são as nossas referências. Nós acabamos moldando. Né? A menina, muitas vezes, ela molda o jeito da mãe para tomar o lugar da mãe. Né? Como aquelas meninas, por exemplo, é muito comum se encontrar a menina que pegou a roupa da mãe, fez a maquiagem como a mãe faz, né, para agradar o pai. Né? E o menino, né, naquela competição inteira, a mãe, ele afasta o pai, não gosta quando o pai beija a mãe, ou seja, é algo competitivo. Né? E um casal perfeito na fase adulta é o menino que está buscando a mãe e a menina que está buscando o pai, ou melhor, que está buscando o filho, né? Que tem aquela postura acolhedora. Né? Esse vira um casal perfeito, mas eles vivem num conflito muito grande, porque ele sempre está vendo a mãe, né? E ela sempre está vendo um filho. Então, esse conflito ele acaba aparecendo nas relações. Né?
Por isso que essa vivência, esse entendimento de como agir numa relação, de como olhar o parceiro, como você está vendo o parceiro. Né? Há uma tendência, inclusive, né, já que você falou da relação pai e mãe, de homens buscarem mulheres mais velhas por conta disso. Exatamente, né? Tem muito isso. Pela questão da mãe, isso acontece bastante. E eu já atendi casos assim também, de que a pessoa estava buscando sempre alguém mais velho. Né? Para essa segurança, né? Isso, essa segurança, é como se vivesse aquele momento de novo. Né? Por isso que a pessoa acaba repetindo esse procedimento. Ela acaba querendo viver novamente aquela mesma experiência infantil. Então ela repete a situação. E outro assunto que me veio aqui, já fugindo assim, de relacionamento. Vamos lá. É aquela questão que aparece muito, que eu já peguei casos assim, que a gente está falando de vários tipos de casos para fazer terapia, né? Eu recebi uma paciente que ela se inspirava muito em blogueiras, pessoas que são famosas e queria ser igual, né? E a gente tem que entender que quando a gente se espelha numa pessoa, a gente tem admiração por aquela pessoa, não necessariamente a gente vai ter uma vida igual. Você não vai conseguir ter a mesma vida do que a blogueirinha tal, do que a artista tal. Então, e ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando, que é a pandemia, que você está vendo a pessoa lá bem, porque ela é rica, está lá na sua casa maravilhosa, que tem academia, que tem piscina, que tem tudo, e você dentro do seu apartamento, que é pequeno, você não consegue ter a mesma vida daquela pessoa, você não consegue nem tirar as fotos igual daquela pessoa. Você sofre tanto por isso que você tem que entender, a sua vida não é igual a daquela pessoa. Você tem que ser feliz com a vida que você tem. Por isso a questão de você se conhecer, entender os seus processos, entender a sua realidade para que você possa viver feliz com o que você tem, com a sua realidade, né? E essa pessoa, quando ela veio para mim, quando ela veio ser minha paciente, ela ficava assim: ah, mas eu quero ter a vida igual a dela. Tá, mas o que você pode fazer para ter a vida dela? Nada. Será que nada? A gente precisa entender que a vida daquela pessoa, ela fez alguma coisa para chegar até aquele patamar que ela tá, né? E o esforço que ela teve, o que ela teve que fazer, se privar de algumas coisas, né? E você, o que você está fazendo para poder chegar lá, se você realmente quer chegar? Porque a gente não pode tirar o sonho da pessoa, né? Eu quero ser uma blogueira famosa, quero ser milionária. Eu não posso fazer, olha, não, isso daí não é da sua realidade. Como terapeuta, eu não posso fazer isso. Eu tenho que trabalhar para que ela enxergue qual é a realidade dela e se ela realmente pode chegar a ser aquela pessoa, né? É uma admiração que eu tenho, como, por exemplo, a gente que é terapeuta, a gente tem os nossos admiradores, né? Tipo, e a gente admira outros terapeutas também, que a gente se espelha nele para chegar a ser como eles. Não quero ser igual, eu quero saber como ele chegou a esse patamar para que eu também chegue. Não é aquela questão, porque assim a gente tem que entender o que é inveja e o que é admiração e trabalhar para esse lado da admiração, porque muitas vezes você reclama de uma coisa, você está dando uma confissão de que você está com inveja daquela pessoa, né? Então, assim, o que eu posso fazer para chegar a ser igual àquela pessoa, mas não me culpar por não ser igual àquela pessoa? Porque a nossa vida tem que ser aqui, na realidade, não de tirar fotos e quando você vem para o set terapêutico ou para a sua realidade, a sua vida está mal porque você não se aceita do jeito que você não tem um relacionamento bom, as suas finanças estão de mal a pior. E aí? Como é que você resolve isso? Só se olhando para as fotos das pessoas que você admira e querendo ser igual e tentando mostrar para as pessoas que você é igual, enquanto dentro de você tá aquela briga interna insuportável, que você tá com depressão, ansiedade, ataque de pânico. E aí, como é que a gente resolve isso? Pessoas procuram terapia quando elas chegam no auge desse problema. Eu não sou igual a fulana. Pô, acabou o meu mundo, entro em depressão e pronto, né? Então, eu já peguei esse tipo de caso, não sei se você já pegou também.
E que é muito triste isso, porque a gente não tem que se espelhar no outro. A gente tem que ser a gente. Se a minha vida é assim, eu tenho que aceitar ou buscar ser melhor, né? Buscar outras coisas para me realizar como ser humano. Não querer ser igual aos outros. Esse ponto que você citou, ele até se estende para outras áreas. Mas vamos pegar esse exemplo aí. É entender o que é comparação e entender o que é modelagem. Né? Até aproveitando a pergunta da Luciana aqui, ó, ela diz: se poderia dizer que é a luta pela autorrealização? Bom, quando a gente fala de modelagem, sim, você está lutando para se realizar naquilo que você deseja. Na psicanálise, nós vamos tratar isso como um desejo, como a energia libidinal, para atingir determinada coisa. E aí sim, essa autorrealização ela se dá quando isso acontece, quando nós tratamos no contexto psicanalítico. Porém, quando a gente fala das redes sociais, quando a gente fala da apreciação do outro, pessoas que estão, digamos assim, bitoladas por alguém, elas estão fissuradas em alguém, elas veem muito o lado bom. Elas veem muito aquele lado, poxa, a pessoa é maravilhosa, então eu gostaria de ser maravilhosa assim. A pessoa tem uma vida perfeita, eu gostaria de ter a vida perfeita assim, que é a família do comercial da Doriana. Nossa, minha família tem que ser assim, então eu gostaria de ser aquela pessoa. Muito diferente quando a gente coloca aí mais uma palavra nessa expressão, ser como aquela pessoa. Isso começa a mudar. Isso começa a mudar. Então, muitas vezes, a pessoa se fecha só naquilo que é bom. Mas ela não percebe que aquela pessoa ela pode estar apenas tendo um papel, pode ser um papel que ela está utilizando, que ela está agindo, pode ser apenas o que o pessoal fala, é uma máscara. Rede social é rede social. Então, na clínica, como que a gente trabalha com isso? É exatamente nessa linha que você falou. Opa, pera lá, o que te chama a atenção? A sua realidade, como é a sua realidade, como é a realidade da pessoa, mas não num efeito de comparação, numa forma de fazer a pessoa entender o que está se passando. O autorrealizar, como a Luciana citou, quando a gente fala da parte psíquica, é ela concluir aquele desejo e para que aquele desejo cause a satisfação. A luta pela autorrealização, ela se dá de uma forma diferente. É esse processo de se conhecer e é usar a modelagem para dizer, poxa, como é que eu vou chegar a ter um comportamento como esse? Como é que eu vou chegar a ter uma vida como essa? E um detalhe importante, sempre pé no chão. Sempre assim, sendo realista no seu processo, porque sendo realista, tendo essa consciência da sua realidade, é que vai te ajudar a buscar aquilo que você deseja. A pessoa que fica apenas visualizando os outros nas redes sociais e admirando aquilo, a apreciação, na verdade o que ela cria? Fantasias. E ela imagina e cria fantasias, ela sendo a outra pessoa. Daí a questão do conflito, de ela nunca atingir aquilo, nunca realizar aquilo de fato, e ela começa a ter esse desentendimento psíquico. Gostaria muito de ver aquilo. E sem entender que muitas vezes aquela pessoa também pode não estar vivendo esse mundo de sonhos. Exatamente. Porque, por exemplo, eu posto uma foto da minha vida, por exemplo, tô com meu marido num lugar maravilhoso e eu posto uma foto, a pessoa, nossa, eu queria estar como ela, não sei o quê. E às vezes eu tô passando uma situação difícil, uma situação depressiva e tudo. Um exemplo bem, assim, que a gente pode dar, Jim Carrey, do próprio Whindersson Nunes, que são comediantes e que estavam com depressão.
né? Sim. Então a gente olha a vida deles, eles são riquíssimos, eles estão numa casa maravilhosa, eles têm as mulheres lindas, tem tudo do bom e do melhor, mas eles são depressivos. Dentro deles, eles estão com aquela angústia. Então a gente tem que olhar para a pessoa e entender que ela tem uma vida fora do Instagram, ela tem uma vida fora do YouTube, tem uma vida fora ali dos holofotes da mídia. E a gente não tem que ficar achando que a vida daquela pessoa é maravilhosa. E teve um estudo que fizeram que se você passa 14 segundos no Instagram rodando assim, no feed, 14 minutos, desculpa. 14 minutos rodando o feed do seu Instagram, você entra num estado melancólico, quase que uma depressão, porque você vai olhar a vida das pessoas e vai achar que a sua vida é horrível. É aquela história, né? A grama do vizinho sempre é melhor. Só que você não vê a vida real daquelas pessoas. Você não vê a dificuldade daquelas pessoas. Então, você se comparar com aquelas pessoas... Peraí, por que eu tô me comparando com aquela pessoa? Se às vezes a minha vida tá muito melhor do que a dele. Porque ele pode ter uma depressão, ele pode ter algum problema com a família, um problema com o relacionamento, seja lá qual for, mas tá postando ali uma foto no iate, tomando champanhe, e eu tô aqui na minha vida de boa, sabe? Tô fazendo minha caminhada no parque, tô aqui com meu marido, tô aqui com a minha mãe ou com meus irmãos, tô no almoço de família, né? Conversando com a minha família, tô aqui de boa, e ele lá, tirando foto no iate tomando um champanhe, mas sozinho, depressivo. E aí? O que é melhor? Sim. Você tá numa vida mais simples, vamos dizer assim, porque depende, né, do ponto de vista de cada um, com a sua família no almoço de domingo, no almoço de sábado, sei lá, e do que você tá lá sozinho, pedindo pro motorista da lancha tirar uma foto sua para você postar. Né? A gente tem que ter essa realidade. É uma coisa que minha mãe fala pra mim direto. Bota o pé no chão, fica na realidade, cai na real. Porque é verdade, sabe? Viva a sua vida e aprecie esses momentos, porque as pessoas elas estão sempre querendo estar no futuro, né? Tipo, e depois. E não vive o agora, não vive o presente. E aí você não se conhece, você não aproveita a sua vida de uma forma plena. Sim. É muito daquilo do que está no meu controle e do que não está no meu controle. Né? Exatamente. O que está ao meu alcance e o que não está ao meu alcance. Essa questão da ansiedade das pessoas, de sempre ficarem pensando no futuro e ficarem fantasiando, isso acaba causando o seguinte: não há nada de errado a pessoa ter uma fantasia desejando algo. Poxa, eu quero atingir tal nível, eu quero chegar em tal lugar, eu quero ser um profissional assim, tal, daquele jeito. Não há nada de errado. Fantasiar esse tipo de coisa é necessário para o ser humano, porque ele precisa almejar algo lá na frente. Agora, quando a gente se coloca num nível de comparar, como você está falando, a gente tem que entender muito bem o que é que está sob meu controle. Ou seja, o que é que faz parte da minha vida que eu posso tomar uma ação em relação a isso. Né? Aquilo que não está no meu controle, como é que eu vou fazer alguma coisa? Né? Isso a gente vê, por exemplo, até no mercado de trabalho. Há uns tempos atrás eu estava numa empresa, estava empregado e conversava muito com o pessoal que fazia contratação. Então o que eles falavam? Eles contratavam, por exemplo, um estagiário. Passava um tempo, o estagiário saía. E eles começaram a pesquisar por quê. Tinha muita gente hoje, muitos estagiários, muitos jovens que estão entrando hoje na empresa e que no próximo mês ele já quer ser diretor da empresa. Né? Então nada de errado em ter esse desejo, em ser um diretor de empresa, mas é importante entender a sua realidade, aquilo que está no seu alcance para que você consiga construir esse processo para que um dia você chegue a esse nível de diretor. Então, eu costumo falar, para quem me pergunta, eu costumo falar que é a geração McDonald's, né? Que é só chegar ali, pedir o número, já está tudo na bandeja, você pega e vai embora. Né? E não é assim. E com a terapia é a mesma coisa, é uma construção que a gente faz. É algo que a gente vai buscando entender como é que a gente viveu e como o que a gente viveu influencia em quem a gente é hoje. Então é uma construção que às vezes ela é lenta, às vezes ela é rápida. Depende muito de cada pessoa.
Né? Exatamente. E as redes sociais hoje, elas são assim, elas são vilãs nesse sentido. Nesse Né? sentido. Quando a gente sabe utilizar a rede social para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente se desenvolver, é fantástico. A gente tem muita informação. Mas quando a gente usa, por exemplo, as redes sociais, como você falou, tem pessoas que elas vão rodando, 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 isso aconteceu muito no Facebook, hoje é no Instagram, rodando, 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 e é tão interessante que chega um momento que elas nem percebem mais o que elas viram anteriormente. É. Por quê? Porque Mas aquilo fica aquele frame ali na sua mente, né? Sim, Você fica com aquilo na sua mente. Fica. Então ela vai vendo, como você falou, ela vai vendo um, vai vendo o outro, vai vendo o outro, vai vendo o outro. Ou seja, ela criou uma fuga, criou uma distração, mas tudo aquilo que ela viu, de alguma forma, vai fazer um sentido na mente dela. Exatamente. E se ela tem esse comportamento de se comparar, ela vai correr as redes sociais nesse sentido também, de se comparar. Né? E esse tipo de comparação é a insegurança que a gente fala, né? A insegurança de não aceitar quem eu sou, o meu corpo, a minha aparência, a minha profissão, a minha, né? Então a gente é muito cobrado, a sociedade é muito cobrada. A gente, né, a sociedade cobra a gente pra gente ser aquilo. Só que tá tudo bem você ser do jeito que você é. Tá tudo bem você ser como você é. Porque você precisa desse corpo, entrando assim na parte mais holística, né? Você nasceu do jeito que você tinha que nascer para você cumprir a sua missão de vida, né? E a gente precisa entender isso. Porque você tem o corpo assim, o corpo assado, você ser assim ou ser assado, isso vai te influenciar em quê? Né? Em quê? Se você tiver o corpo dos seus sonhos, você vai ser feliz? Muitas vezes não, porque você vai procurar outro motivo para você não ser, porque a gente está sempre querendo algo a mais. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Sim, exatamente. E essa questão do corpo que você falou, as pessoas fazem muito isso. Se comparar. Nós vemos muito, por exemplo, comercial de academia, por exemplo. Você sempre vai ver pessoa sarada, pessoa bem, feliz, esbelta e tudo mais. Né? Claro, isso é uma estratégia de marketing para atrair, que você pode ficar com o corpo daquela forma. Né? Exatamente. Então, a estratégia de marketing, ela não está errada nesse ponto. Mas como a pessoa está interpretando aquilo é que é a questão. Né? Aquilo pode causar uma impressão assim, poxa, eu posso realmente, com bastante treino, eu posso ficar assim. Né? Com disciplina, eu posso ficar assim. Ou a pessoa pode ter um efeito contrário. Poxa, aquela academia não é para mim. Né? Porque lá eu estou acima do peso. Né? Exato, vai depender muito do ponto de vista. E são essas questões que a gente acaba encontrando na clínica. Né? Exatamente. Então, é muito importante as pessoas entenderem o seu próprio pensamento e quererem passar por um processo de terapia justamente para que elas consigam lidar com essas situações. É um exemplo simples, né? As pessoas hoje, por exemplo, se acham feias, se acham fora do padrão. Normalmente elas vão pesquisar o quê? Pessoas que estão dentro do padrão para elas se comparar. Né? Isso às vezes vem do quê? Vem de lá da infância de alguém que falou assim, olha, você é feia, olha, você é gorda, olha, você é isso, olha, você é muito magra. E a pessoa guarda isso, acaba criando isso que você falou, as crenças. E essas crenças acabam afetando o desenvolvimento da pessoa hoje. Porque parece que ela não está dando atenção, mas aquilo está guardado. E ela acaba sendo influenciada por aquele momento. Né? Quanto tempo a gente está de live aí? Ai, não sei, deixa eu ver aqui, licença. Ai, faltou 1 minuto. 1 minuto pra gente terminar. Posso finalizar rapidinho? Pode finalizar. Olá, vamos lá. Te agradeço. O que é importante a gente saber? Que com a terapia a gente pode atingir muitos pontos que a gente pode melhorar. Né? É muito importante as pessoas buscarem a terapia para se desenvolverem, para crescerem, para criarem um ser humano de acordo com aquilo que elas precisam, o que elas gostariam. Então não pode ter medo de encarar. A pessoa tem muito a ganhar com as terapias, principalmente com a psicanálise ou qualquer outra terapia que ela venha buscar.
Tá? E eu agradeço demais essa oportunidade de falar com você. Foi um prazer imenso. Agradeço o pessoal que participou da live, que de alguma forma vieram aqui. E foi um prazer imenso. Espero que a gente, em outro momento, possa participar novamente numa live. Tá bom? Com certeza, gente. Obrigada para todo mundo. Obrigada, Marcos. Vou marcar outras. E, gente, muita luz no caminho de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.